Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer a análise de vídeo das minhas lutas do campeonato Copa Preto e Branco, que teve agora no domingo, dia 16. Eu não fiz ontem porque eu tava sem os vídeos, então hoje dará para fazer todas as lutinhas. Uma coisa que eu quero falar antes é, obrigado a quem tava lá e veio falar comigo. Então as pessoas que vieram falar comigo que eu tava no dia, a gente trocou uma ideia no Instagram depois. E eu quero falar que caso você me veja nos próximos campeonatos, que venha falar comigo, sim, que eu gosto de conhecer vocês, pessoalmente, principalmente porque o jiu-jitsu é uma comunidade. O pessoal que fosse bom, descobrisse posição, tivesse guardando as coisas só pra eles, eu não saberia jiu-jitsu e provavelmente o jiu-jitsu teria morrido dentro ali da família Gracie se eles não tivessem passado pra frente. Então, como o jiu-jitsu é uma comunidade, eu quero sim que vocês participem, conversem comigo lá na competição. Se precisar que estiver sozinho, precisar que grite, eu grito lá pra vocês. Só me avisar a hora que vai lutar, que eu vou estar lá e eu grito sim, com certeza. Ficarei muito honrado de ajudar vocês no dia da competição. Apesar de não participar do processo de treinamento de vocês, acredito que as minhas dicas dão uma ajudada. Hoje a gente vai fazer as análises da minha luta. Eu fiz 7 lutas na competição. Foi absoluto e categoria, 4 lutas no absoluto, 3 lutas na categoria. Um ponto importante é que eu parei de treinar em 2019, em outubro de 2019, quando eu decidi dar umas férias pro meu corpo por causa do judô e tudo mais, tava bem lesionado, eu já tava desiludido com o judô e decidi dar uma parada e focar só no jiu-jitsu. E aí, voltei a treinar, eu fiquei de outubro até fevereiro mais ou menos, e aí em fevereiro de 2020 eu voltei a treinar. E tava me adaptando à equipe nova, que em 2019 também eu saí da G13 e fui pra Cícero Costa. Então eu tava meio naquele processo de transição e foi quando a pandemia bateu. Então desde março de 2020 eu não tenho treinado regularmente, não tenho feito, sei lá, 4 treinos na semana, 5 treinos na semana, ou físico ou tudo mais. E, consequentemente, ganhei um peso considerável nesse meio período aí, nesses 2 anos aí. Saí de mais ou menos de uns 85 quilos e tô com 105 quilos. Que quando você não tá fazendo jiu-jitsu, né, como eu treinei a vida inteira, não faz muita diferença, assim, né? Mas quando você começa a voltar a lutar, você começa a sentir, né, esse peso a mais, você começa a sentir essa falta de saúde, essa falta de zelo pelo corpo. Então, quando foi no final de 2021, mais ou menos outubro de 2021, ou seja, 2 anos mais ou menos treinando bem meia boquinha, eu decidi lutar a primeira competição do ano, que seria o Paulista, que se eu não me engano foi 26 de outubro do ano passado. E aí foi a primeira competição em 2 anos. E aí, infelizmente, eu fiz análise aqui, tem aí, eu vou deixar no card aqui. Quando deu 5, 6 minutos de luta, eu morri. Eu simplesmente morri porque eu tava cansado, lutando uma categoria bem acima do que eu tava acostumado. E aí foi quando eu voltei a treinar mais sério, né? Voltei a treinar, comecei a... Ainda não tô me alimentando certinho, nutricionista, perdendo peso, mas já tô tentando cortar algumas coisas da dieta, tentando dormir um pouco melhor. Tô indo treinar, isso é o mais importante, tô indo treinar todos os dias, ou quase todos os dias, depende da minha rotina, porque às vezes eu tô muito cansado, então eu treino com meus alunos e aí eu não considero treino, né? Mas no fim das contas eu faço atividade física todos os dias. Eu acredito que esse resultado aqui nessa competição, apesar de ser uma competição amistosa, ele é um sinal positivo para essa minha mudança de rotina que eu tive aí ao longo desses últimos meses. Então, sem mais delongas, vamos lá, porque são muitas lutas e eu quero fazer análise de todas. Então vamos começar, eu vou fazer na ordem, tá? A primeira luta, o campeonato começou pelo absoluto, o tempo de luta é 6 minutos e a regra é da IBJJF, regra normal, tá bom? Então, vamos lá. Primeira luta. Nessa luta aqui eu não conheci o cara, não sabia o que ele ia fazer, mas uma coisa que foi bem importante. Aquecimento. O horário para chamar tava bem no horarinho, né? Eu tava acompanhando, eu cheguei uma hora mais cedo, cheguei mais ou menos 1 hora mais cedo do horário de luta. Tava marcado para eu lutar 11h30 ou 11h40, sei lá. E eu cheguei lá 10h30 da manhã. Então eu dei uma acompanhada, eu perguntei lá se estava no horário. O pessoal falou que estava chamando para pesar no horário. Então o que aconteceu? Cheguei, aí eu me situei lá com meus alunos, sentando na arquibancada, que é de onde eles estão filmando aqui. Comecei meu aquecimento. No dia normal de treino,
quando você vai fazer um rola na academia, normalmente você tem, vou por aí, uns 50 minutos de aquecimento. Aí você fala assim, nossa, mas minha academia não é tanto assim. Minha academia a gente aquece 10 minutos, 15 minutos e depois a gente vai já direto pra técnica, né? E já rola direto. Só que assim, a técnica faz parte do seu aquecimento. A gente não rola primeiro e depois aquece porque não faz sentido. O seu corpo, quando ele está despreparado, ele é muito difícil de você fazer tudo que você pode fazer, né? Então, a primeira dica que eu tenho aqui da competição começou antes, né? Começou antes de eu pisar aqui, ó. Antes de eu entrar nessa área aqui, eu já estava me preparando para essa luta aqui. Quando eu cheguei lá na competição, uma hora mais cedo, vi que tá tudo no horário, eu contei mais ou menos 40 minutos para eu poder aquecer. Porque esse seria mais ou menos o tempo que eu aqueceria se eu estivesse indo treinar no dia normal. Aquece, faz o corridinha lá, rolamento, a porra toda, alongamento, que seja. E aí faz posição e aí vai rolar, certo? Quando dá o horário do rola, você já está aquecendo muito tempo já. Então, nesse caso em específico, quando você chega na competição, você tem que aquecer. Se você não aquece, que foi o caso do cara aqui, ó, você fica moscando logo no começo da luta. E essa luta aqui eu lutei com ele 2 vezes, né, na categoria e no absoluto. Lutei primeiro no absoluto aqui. Na categoria foi mais difícil rolar com ele. Só que aqui ele tava moscando, porque ele tava frio. Tipo, eu cheguei lá 1 hora antes, não estavam chamando ainda. Pedi pra deixar eu entrar na área de concentração e fiquei lá, aquecendo. Aí alonguei, fiz flexão, fiz abdominal, fiz polichinelo, fiz barra, aqueci as pegadas, fiz movimentação, simulei posição, assim, meio sozinho mesmo. Meio que entrei na competição 1 hora antes. Esse amiguinho aqui, ele foi se identificar quando chamaram no microfone. Quando chamaram no microfone já era meio-dia. Eu já tava lá 1 hora lá, ó, aquecendo, preparando pra competição. A gente era a primeira luta da chave, então eu sabia que não ia ter tempo pra aquecer. Quando chamaram, já tava todo mundo lá, né? Tipo, ele chegou meio que junto com todo mundo. E eu já tava lá 1 hora, não tinha ninguém lá. Inclusive, o cara que eu perdi na final chegou meia hora antes dos caras chamarem de verdade. Então, o cara também tava aquecendo lá. E aí, pra você ver que não é uma estratégia só minha, né? Eu não tirei isso da minha cabeça. Esse mano aqui, ele chegou junto com todo mundo, então logo já chamou o pessoal, eu já tava suando, e ele tava lá, tipo, acabou de vestir o kimono, sequinho, limpinho, cheirosinho. Quando entrou, o cara falou assim, é Lawrence, acho que é Tadeu o nome desse mano, Lawrence Tadeu. E aí a gente vai para a área do meio, que era a área que tinha a câmera aqui que tava filmando, a gente vai para a área do meio, e beleza, chegamos lá na área do meio, ó, acabou essa, é vocês. O cara deu uns 10 pulinhos ali e entrou. Só que quando ele entrou, eu vi na cara dele, sabe aquela cara de marofa, assim, de tá dormindo, assim, de cara que tá meio mal ou menos? E aí foi por isso que essa luta não tem gravado nem 2 minutos, tem 2 minutos de tempo, porque o cara tava muito desatento, cara. Então, chegando na competição, aqueça já direto, tá? Como eu falei, eu sou faixa preta de judô, então eu não tenho medo de tomar queda, né? E aí eu percebi que esse cara gostava de fazer uma queda em específico, é o Sumigaeshi, com a pegada cruzada. Ó, eu peguei no kimono dele, e aí o que eu falo lá sempre, ó? Quando pega no kimono, protege o outro lado, ó. Tá vendo? Protegendo o outro lado. E aí o que ele faz? Em vez dele pegar no meu kimono, estourar essa minha pegada, ele faz a pegada mais confortável. Então eu pego nele, ele pega em mim. Mas ele pega em mim onde ele não tem influência nenhuma sobre o meu corpo aqui. Tá vendo? E aí eu vou proteger no outro lado lá, ó, e ele não consegue pegar. Se ele pegar aqui é ruim, então tá vendo? Eu bato na mãozinha dele, bato na mãozinha dele. E aí quando eu pego, que fica bom, né? Que ele consegue relar em mim com as 2 mãos. E aí, pegou, isso aqui é importante também, ó. Assim que ele pega, tá vendo que ele pega, eu ajeito a minha mão. Enquanto ele tá ajeitando a dele, eu imediatamente estouro, ó. Estourei e boto a mão dele lá na barriga dele. E aí, imediatamente tem que entrar o golpe. Só que se eu entrar o golpe parado aqui, a chance de dar errado é 100%. Então eu tenho que dar um passinho pra trás, ó. Dá um passinho pra trás e... E foi. Um outro ponto importante é que no começo da luta, quando você vai entrar a queda pela primeira vez, principalmente se você é pesado, tenta entrar a queda no limite da área de luta. Por quê? Porque quando você entra a queda no limite da área de luta, as chances são que você
derrube o cara, ou o cara caia numa posição meio esquisita, mas os dois caem pra fora. E aí você já vai saber se o cara aceita queda ou se o cara não aceita queda. Você vai saber se o cara ele é bom de judô ou se ele não é, ou se você fizer queda nele, você vai se dar mal, tá? Nesse caso aqui em específico eu vi que tava tranquilo, o cara não tava mais, né? E aí caímos pra fora. Eu já tava esperando isso, obviamente. Eu sempre entro. A primeira ou a segunda luta a primeira ou a segunda queda da luta, eu sempre entro pra fora. Eu sempre entro no limite da área de competição. E aí volta pro meio. E aí, ó, aqui ele fez o domínio da pegada cruzada, tá? Quando ele fez o domínio da pegada cruzada, eu achei por bem não ficar gastando força e quis chamar na guarda. Só que, de novo, se eu só sentar como ele tá dominando a minha pegada cruzada, ele passa minha guarda. E aí eu entro um sumiga... Tá vendo a minha pegada cruzada lá, ó? Sendo dominada? Ele dominou, o menino era forte. E aí ele dominou essa minha pegada cruzada. Como eu já sabia que ele queria, qual golpe que ele queria fazer, então é só antecipar. Andei e chamei na guarda eu, ó. Isso. Não quis gastar força porque era a primeira luta e eu não queria, né, me deixar afobado. E aí, ó, repara como ele começa a aceitar minhas pegadas, ó. Olha como ele aceita. Ele aceitou essa, eu tava fazendo força aqui, mas não muita. Então, na hora que eu percebi que eu não tava fazendo força mas não muita, eu dei uma descansada na mão e voltei com a pegada lá, ó. Pode reparar que eu vou voltar com a pegada. Mas eu não fiz força na pegada na hora que eu volto, ó. Pode reparar que minha mão vai voltar molinha, ó. Ó lá. E aí já vou direto com a outra, tá vendo? Quando você vai de uma vez, ó lá, e aí já era. Esse negócio é pra levantar o queixo, aí levanta o queixo um pouquinho, a mão entra debaixo, e aí já era, né? Essa posição aqui, se deixar um faixa preta encaixado, não é porque sou eu, não é porque eu sou judoca, não é pra pegar ele de morsa, mas qualquer faixa preta que encaixar esse estrangulamento no seu pescoço, ele vai te pegar. Aí, primeira luta, sem muita euforia. Quarta de final, do absoluto. Essa aqui tá na gravação da competição, né? Aí o meu aluno gravou pra mim, né? Ele assistiu a transmissão e aí ele gravou pra mim a telinha. Aí. Aqui, esse mano aqui treinava na G13 junto comigo. Então eu já rolei com ele algumas vezes. Se eu não me engano, eu lutei uma ou duas vezes com esse cara aqui já. E agora ele é de Soneca lá, né? Do Soneca lá de Osasco. E eu sou da Cícero, né? Mas a gente era. Nós dois éramos da G13. Ele sabia que eu era judoca, que eu ia tentar quedar ele. E eu sabia que ele ia se precipitar e ia chamar na guarda. Ah, e outro ponto, ele também não aqueceu. Ele tava deitado aqui, ó. Ele tava sentado assim, ó. Deitado aqui na grade aqui, uma cota. Ele tava deitado uma cota lá. Então eu lutou todo mundo, ele lá deitado. Quando foi chamar, tinha uma luta na frente, ele resolveu fazer, né, o aquecimento dele. Deu 10 polichinelo lá e entrou. Não pode entrar assim. E aí, ó, na hora que olha como ele chama a minha movimentação, ó, eu tô indo andando pra trás, mas eu não entro golpe pra trás, eu entro pra trás pra entrar pra frente. Na hora que ele entra, repara como eu mudo meu peso para a perna de trás e levanto a perna da frente para ele não acertar a guarda. Olha lá, ó. Olha lá, levanta a perna da frente e aí ele não acerta a guarda. Quando levanta a perna da frente e não acerta a guarda, como eu tô com as pegadas, eu consigo direto cair na lateral dele e já pesar. Por preferência, eu prefiro quando chega nesse tipo de situação não girar, não ir pro 100 kg. Eu prefiro deixar o cara virar e pegar as costas. Mas aqui tem a opção de você fazer um giro e cair no 100 kg. Completar essa passagem de guarda. Dependendo da luta, dependendo do cara, é melhor você fazer isso. Porque você já garante os pontos, né? Do que você tentar pegar as costas e o cara coisar. Agora o ponto das costas, ó. Primeira coisa importante das costas, que eu gosto de fazer, é pé vivo. Tá vendo aqui, ó? Os meus dois pés vivos. Meus pés vivos eu movimento muito mais fácil. E aí eu boto as duas mãos, uma debaixo de cada sovaco, tá? E aí, ó, o trabalho agora, depois de botar a mão debaixo de cada sovaco, é abrir o cotovelo. E aí eu vou abrir o cotovelo com o joelho. Olha lá, ó. Boto o joelho e abro o cotovelo. E aí, obviamente,
todo faixa preta rola. Todo faixa preta. Só que se você tá adiantando com as duas mãos debaixo do sovaco, é muito mais difícil dele rolar. E aí aqui, como eu já frustrei o rola dele, ele já não tá mais com o pé vivo, ó. Repara que como ele não tá com o pé vivo. Então aqui ele já tá aceitando mais a minha posição. E aí, eu encaixei um estrangulamento. Encaixei o estrangulamento não pra finalizar. Eu encaixei o estrangulamento pra ele defender o pescoço. E aí, quando você defende o pescoço, você levanta o cotovelo. Aí, na hora que você levanta o cotovelo, eu boto os ganchos, que foi exatamente o que eu fiz, ó. Eu encaixei o estrangulamento, apertei e botei o gancho lá, ó. Botei o gancho e girei. Essa pegada de costas que você passa, tá vendo que eu passei a cabeça da pegada dele? Só funciona quando você tá com o estrangulamento encaixado. Porque aí o cara tá com a mão em você e ele não te puxa a sua cabeça. E aí você pode botar o gancho e usar o movimento para coisar. Isso daqui, ó, eu amo fazer. Todo mundo fala que é errado, mas eu prefiro fazer. Uma pena que não vale ponto. Então eu solto para ganhar os pontos. Olha lá, eu soltei para ganhar os pontos. Mas depois que eu ganho os pontos, eu fecho de novo, eu acho. Olha lá, eu cruzei de novo. Aí ele vai tentar fazer aquela chave de pé que falam que funciona, né? Olha lá, fez a chave de pé, eu só abri o gancho. Cruzado os pés, aí ele vai tentar fazer a chave de pé lá, ó. Olha lá, ó, chave de pé. Aí é só abrir o gancho. É muito simples de abrir esse gancho. Aí abriu, volta pro meio. Aí volta lá. Isso. Aí eu cruzei de novo, só que ele tentou fazer outro de novo a chave de pé. Aí eu abri de novo. O vídeo tá bem na frente. Olha lá, encaixa o estrangulamento. Na competição, estrangulamento na cara é a regra, não é a exceção, né? Estrangulamento no pescoço que é a exceção. Pegou as costas, estrangula a cara do maluco que ele vai desistir lá, ó. Olha lá, ó. Tá bem no meio da cara. E aí, bateu. Muito bem. De novo, perdeu porque não aqueceu. A luta da final, que eu lutei com ele, foi mais difícil do que a luta do absoluto. Aqui a luta com o menino da Cícero, só que é a Cícero Matriz, né? Eu sou da Cícero de Barueri. E aí o cara no vídeo dela, que tá gravado, tem dois ângulos também dessa luta aqui. O começo da luta é melhor por esse ângulo e depois o outro ângulo é melhor depois de 1 minuto de luta e tal. Porque aqui dá pra ver certinho minha disputa de queda, né? O cara do vídeo fala, dois alunos da Cícero que eles estão se enfrentando normalmente, não acontece no jiu-jitsu, mas assim, a gente não se conhece, tá ligado? A gente não sabe, nem sabia quem que era esse cara. E aí, por isso que a gente lutou, né? Outro ponto importante. Assistam as lutas dos seus adversários. Eu assisti a luta de todas as lutas desse cara aqui, ó. Ele fez igual eu, fez 2 lutas antes de chegar na minha luta. E ele finalizou todo mundo na Kimura. Todo. O menino da primeira luta birimbolou ele. O menino pegou as costas dele e ele finalizou o menino na Kimura com o menino com os ganchos nele. Ele, com os ganchos, ele finalizou o menino na Kimura. Então eu já sabia que ele fazia guarda laçada e Kimura. Era só isso que eu precisava pra já ficar esperto com a luta dele. Repara como ele começa bem com as mãos baixas, ó. E o que eu já falei sobre começar com as mãos baixas? Só que você pega um cara que sabe trocar queda, ó. Eu pego no kimono e já dou movimento, ó. Olha lá, como ele assusta e ele chama de qualquer jeito. E eu já começo meio passando, né? O juiz meio que entendeu que não tinha estabilizado e voltou de pé. Olha como começa com a mão baixa. Eu sabia que agora ele ia já chamar na guarda de uma vez, ó. Só que na hora que ele chama na guarda, olha como eu já passo a guarda dele tranquilamente. Porque eu já sei o que ele vai fazer. Começar com as mãos baixas nunca é uma opção. Isso, ó, tá vendo? O cara chega perto e aí olha como minha mão sai sem mexer o resto do corpo, ó. Tá vendo? Meu corpo como tá? Pegou, movimentou. Imediatamente dá movimento. E aí ele assusta e chama na guarda fechada. Aqui tá ótimo pra mim. É muito difícil derrubar o cara do jiu-jitsu e estabilizar ele no chão. Tem que fazer bastante força. E às vezes eu prefiro economizar essa força sabendo que eu vou ter um monte de luta pela frente. Só que, o que eu falei que ele faz? Guarda laçada e Kimura. Onde ele tá? Na guarda fechada. Aqui não é a guarda dele. Pra mim isso aqui já tá 100% ótimo. A partir de agora a outra câmera é melhor. Aí, guarda fechada e vamos lá. Agora é o seguinte, lembra que eu falei? Pé vivo sempre. E aí, mão debaixo do sovaco.
Já falei disso aqui também nesse canal. Aqui eu tenho 6 pontos de apoio. Meu pé, meu joelho e a minha mão. E o meu abdômen me dá estabilização. Então não tem problema eu botar a minha cabeça acima da cabeça dele, igual tá aqui. Porque aí eu não vou tomar raspagem. Mas se eu te perder qualquer um desses pontos de apoio, minha cabeça imediatamente tem que voltar para trás. Vamos lá, pé vivo no chão. Mão debaixo do sovaco. E aí, peso para frente, porque eu tenho 6 apoios. Ó lá, tá vendo como ele tá tentando fazer a laçada? E aí, imediatamente... Ó, é que o 4 muito rápido, né? Na hora que eu levanto, ele fala... Ah, ele vai querer passar. E aí, ele vai com a perninha dele pra fazer a laçada. E aí, nessa hora, imediatamente eu... Como eu tô segurando na lapela dele já... Eu fecho meu cotovelo e abaixo meu ombro. Olha como bloqueia no meu ombro. E aí, na hora que bloqueia no ombro, eu levanto pra tirar essa mão daqui, ó. E aí, assim que tira, imediatamente tem que dar movimento. E aí, dá movimento e passa. Tá muito longe, tá vendo essa passagem como é que tá? Tá muito longe, mas meus pés estão no chão e eu tô indo pra cima. E ele tá sem pegada, ó. Porque eu estourei na hora que eu levantei, eu consegui estourar as pegadas dele. E aí, como ele tá por baixo, só que sem pegada, pra mim é muito melhor. E aí eu já consigo chegar ali no quatro-apoio. Mesma posição da outra, só que dessa vez ele... Tá vendo como ele é mais ativo, ó, na defesa? Ele vira de quatro-apoio e ele não espera, ó. Imediatamente ele já tenta rolar. E aí eu volto de pé de novo. Aqui, nessa outra posição... Repara como ele pega na guarda, ó lá, ó. Ele pega no kimono. Ele pega de destro, mão na manga, mão esquerda na manga, mão direita na gola. Ele vai pisar a perna direita no meu quadril. A mão que tá na gola é a que ele pisa, né? A mão que tá na manga. Olha o que acontece assim que ele pisa, ó. Pisa. Eu vou abafar, né? Se abafa, né? Faz a base. Mão no joelho e passa imediatamente. Só que ele é safado, ele já pegou pra fazer a laçada, pegou na minha manga. Então eu meio que já tô meio preso. Só que nessa posição em específico, eu sou maior do que ele, sou mais comprido. E aí fica difícil pra ele me alcançar pra fazer a posição que ele quer. A laçada dele é desse lado aqui, ó. Tá vendo que desse lado aqui eu acabo nem defendendo? Eu tô defendendo 100% desse lado. E aí esse lado aqui eu acabo nem defendendo. E ele nem insiste, tá vendo? Esse é um problema de fazer posição pro lado só também. E ele nem insiste lá. Ele bota, mas olha o pé que ele quer botar, ó. E assim que ele bota o pé, eu já faço questão de passar a guarda, né? Aqui um erro que eu cometi foi de não pisar esse pé. Manter esse pé ajoelhado é ruim, tá? E aí, olha como ele tá fazendo laçada. E às vezes a gente fica... Ah, vou forçar, vou forçar, vou forçar. E pra passar é só mexer a perna. Olha como eu vou passar a guarda dele. Eu só mexi a perna, tava aberto. Era só tirar o pé lá de dentro. E aí aqui eu tentei estabilizar, né? Ele não vai deixar. Eu achei que aqui já tinha estabilizado. E aqui, ó, quando tá laçado, assim, é ponto já. Por isso que eu deixei o pé dele lá. Só que quando tá pisado, não é ponto. Só que eu achei que só não fosse ponto quando esse pé aqui tá pisado. Quando esse pé aqui, eu achei que não ia ter nada a ver. Mas aí eu dei uma olhada pro juiz, pra ver, né? Mas o juiz não dá nada. Aí eu decido ir lá pro Norte-Sul e segurar ele no Norte-Sul, que é mais fácil. Ganhei os pontos e aí deixei ele se movimentar. Essa é a postura que eu prefiro trabalhar no quatro-apoio. Mão debaixo do sovaco, peito lá nas costas e a perna dobrada. Quando ele pega, eu estico, mas antes dele pegar, eu acabo não esticando muito não. Olha lá, ele vem pegar, aí eu estico, mas antes de ele pegar, ele fez certo. Ele ameaçou pegar na perna, eu estiquei e aí ele anda pra trás, ó. Olha lá, ele anda pra trás e aí sai. Ótimo, parabéns pra ele, fez corretíssimo. Aqui estou ganhando, lembra, é 6 minutos de luta só, então pra mim tá show de bola até agora. E aí, ó, é o negócio da passividade que eu sempre fico falando. Não pode ficar esperando. Existem muitas posições de jiu-jitsu aí, por aí. Você pode tentar fazer todas, mas algumas não vão te prejudicar.
Como eu tô com a minha base aqui, assim, ó, eu começo a disputar a lapela com ele lá, ó. Ó a lapelinha dele lá, ó. Peguei a lapela, e aí passei e peguei lá por debaixo. Como ele tava passivo, ele não conseguiu arrancar a mão a tempo. Quando ele quer arrancar a mão, ó lá, ó. Ele tenta arrancar a mão, quando ele vê que tá presa, já é tarde demais. Tá? Nesse caso aqui, eu tentei fazer a mesma coisa. Eu falei, eu não tento estabilizar os 100 quilos, eu tento pegar as costas. Talvez seja um ponto a se trabalhar aí no meu jogo. Ou não também, né? Ou não. Aqui ele tentou fazer uma Kimura, ó. Ó lá, ó. Isso aqui, ó. Se eu deixo ele pegar nesse cotovelo meu aqui, ó. Ele faz a Kimura. Foi assim que ele finalizou o menino. E aí é só tirar o cotovelo. Como eu sabia que ele fazia. Como eu sabia que ele fazia, foi fácil de adiantar. E aqui, tá vendo como ele não se preocupa de eu pegar o pescoço dele? Porque não adianta eu pegar o pescoço e não ter os ganchos. Ele sabe disso. Ele é safado, ele sabe. E aí ele não se preocupa, ele bota a mão no chão, deixa o pescoço lá, pra eu realmente ir lá pegar. E aí na hora que eu vou pegar, eu posso perder a posição, né? Então, eu não faço nada. Quando o cara tá muito solto assim, eu acabo preferindo não... Eu tentei aqui, eu tentei acompanhar. Só que tá vendo como eu tô com a gola do mesmo lado? Ah, eu tô com a gola... Tô com a minha mão direita embaixo da gola direita dele, né? Se eu tivesse com a gola cruzada, daria. Foi outro erro que eu cometi. E aí eu conseguiria acompanhar e cair direto no 100 kg e ficar amassando ele ali até umas horas. Não foi o caso, porque infelizmente eu fui burro. Olha lá, esses 6 apoios de novo. Agora eu tô um pouco mais confortável, tá vendo como eu tô bem mais baixo? Porque eu não tô com o pé vivo, então faz a postura um pouco mais baixa. E aqui entra o ponto do que eu falo da passividade. Por eu estar ganhando, eu tava mais tranquilo, né? Que eu podia ser raspado e tudo mais. E eu fico um pouco mais lento na luta. Fico um pouco mais lento. E aí vou permitir... Permitir, né? Eu não vou permitir nada, né? E ele vai... Eu vou abrir a brecha pra ele poder me raspar. E aí vocês vão ver como é que vai, ó. Tá vendo? Ó? Eu não tô tentando fazer nada. Não tô tentando mais passar. Não tô tentando fazer nada. Porque eu sei que são 6 minutos. Olha pra cá lá, ó. 4 minutos. Já tinha visto isso aqui, ó. Que tava 4 minutos. Então eu falei, ah, é só segurar, ó. 4 minutos. Só segurar. E o engraçado é que eu olhei o placar na hora que a gente voltou, né? Tava 3,50. Aí na minha cabeça eu lutei, nossa, tô 8 minutos aqui já vai dar 8 minutos. E aí, na verdade, tinha passado 30 segundos, né? Olha lá, ó. Eu tento passar de novo, mesmo esquema. Quando o cara ele faz laçada, o ideal é passar de joelho, tá? Não passe em pé, porque se você passar em pé, você toma. E aí, o que que eu faço? Eu tô tomando a laçada. Olha lá, bonitinho. E aí, olha o que eu vou fazer. Ficar de pé. Não se faz isso quando o cara tá laçando. Você tem que recuar, ficar andando pra trás, porque aí você consegue fazer. Quando você faz isso, você vai tomar essa raspada aqui, ó, que eu tomei, ó. Olha lá, ó. O cara laça, ele bota o peso pra você recuar, e aí ele enfia a perna aqui no meio, ó. Ele vai saber que eu vou levantar agora, ó. Olha lá, ele enfiou a perna no meio. E aí eu vou levantar, ó. Não sei por que eu levantei aqui. Olha lá, levantei e eu tomei imediatamente. Pisei no chão, levantei. Provavelmente ele já tinha visto que eu tava querendo recuar, estourar e voltar de pé de novo, né? E aí aqui, como tava faltando um pouco tempo, já tinha passado o tempo, né? Faltava um minuto só. Eu falei, ah, aqui o juiz não vai dar nada, né? Vai ficar 3-0 e já era. E aí acabou que o juiz acabou dando 2 pontos ali pro cara. Olha lá, ó a Kimurinha, ele tentando fazer a Kimurinha. Mas aí aqui eu tô tranquilo. Olha lá, agora o juiz dá 2 pontos. Talvez seja porque eu meio que fugi o quadril, deitei mesmo. E aí na hora que eu vi que eu tinha tomado 2 pontos, eu subo de volta. E aí eu ganho 2 pontos, né? Olha lá, subi. E aí eu pego na perna. Tá vendo aqui, ó? Subi. Na hora que ele vai chamar, eu pego na perna. E vrum. Aí o juiz vai e me dá 2 pontinhos. É isso. Aí a luta vai acabar assim, porque já falta 10 segundos. Aí não há crise que... Aí aqui é só você contrair todo o seu corpo e ficar parado. Ele tá cansado. Eu tô cansado. Então ninguém precisa se expor. Acabou a luta. Já era. Semifinal. Acabou. E aí agora a final absoluta que eu perdi. Perdi por um erro, mas perdi. Vamos lá. Esse menino é duro, eu sabia que ele ia chamar na guarda, obviamente. E aí eu não queria deixar ele fazer o contato no kimono, né?
Tá vendo como ele já começa muito diferente do outro cara? Olha as mãozinhas dele pra frente. Aqui ele impede eu de chegar e fazer qualquer tipo de movimentação que eu queria fazer. E facilita ele de sentar no chão, né? Ó, ele toca e senta, ó. Tocou e sentou. Olha lá, tocou e sentou. Aqui, o certo, assim que ele sentou, era eu dar um sprawlzinho. Sair ou fazer igual o Herbert Santos, né? E pular. Mas eu não faço isso. Então, o certo era ficar de joelho pra eu não tomar essa entrada aqui, ó. Tá vendo que ele entra? Só que eu tenho confiança nesse tipo de posição e isso é ruim, porque às vezes o cara faz a posição melhor do que eu faço a defesa, né? E aí ele foi e tirou meu pé do chão. Tá vendo como eu boto abaixo do joelho dele? E aí ele não fica na mesma posição. Ele já me joga lá pro outro lado, ó. E segura meu joelho. Eu tento tirar minha perna e ele bota por baixo. Olha lá, ó. E segurou meu pé. Despretensioso. Aqui eu tava tranquilo. E aí tava com uma mão só. Eu segurei na gola e botei a mão no chão pra poder ficar aqui, ó, de boa. Tava tranquilo. Aqui o meu erro foi... Eu fiquei muito confortável nessa posição. Eu fiquei muito confortável. Talvez seja um ponto específico, um ponto característico da luta dele. Ele deixa você confortável embaixo, fica meio amassado assim demais. Lembra que eu falei que o cara que faz isso fica com dor na lombar e tudo mais? Então, ele deixa você fazer isso e você fica confortável por cima. E aí, por eu estar confortável, eu esqueci de tirar a perna dele embaixo. Eu falei, aqui ele não vai me raspar, aqui eu tô tranquilo. Ele tentou pegar meu pé, eu já tirei e tava tranquilo. Aí eu falei, vou sentar e chutar a bunda dele. Olha lá, eu vou sentar e vou chutar a bunda dele pra tirar esse meu pé daqui e fazer a posição. Como eu tava segurando ele, como ele tava com uma pegada só, eu falei, ele não vai pegar na botinha, né? Tá vendo como tá? Ele tá só com um braço passado aqui e eu tô segurando o outro. Aí ele vai estourar a pegada, eu vou segurar na manga dele e vou sentar, ó. Olha lá, segurei na manga e vou sentar. Eu sentei de propósito. Olha lá, meu pé tava bom, ó. Tá vendo que tá só a pontinha do pé? Tava ótimo aqui. E aí eu falei, só sentar e puxar. E aí ele, com a mão só. Isso aqui é um sinal de autoconfiança, mas também um péssimo sinal de estratégico. Porque o certo era eu continuar pisando esse pé no chão. E eu simplesmente ignorei. Aqui as quartas de final da categoria. O que acontece aqui? Eu não vou lutar aqui, ó. Eu tô lutando nessa área. E todo mundo achou que tava filmando e ninguém me filmou essa luta. Nessa luta aqui, eu peguei um gordinho nas quartas de final da categoria, que ele era bom de judô também, tá ligado? Aí eu chamei na guarda, olha lá, eu chamei na guarda aqui, e aí, ó, eu enfiei o triângulo. O triângulo eu sempre falo, né? Fecha primeiro o triângulo, e aí depois você ajusta. Então, fechei o triângulo, e aí ele cruzou a pegada lá, ó, tá vendo? Quando ele cruza a pegada. Assim que ele cruza a pegada, a primeira coisa que eu vou fazer é estourar essa pegada dele, ó. Eu boto a mão aqui na pegada dele e estouro. E assim que eu estouro, eu boto a mão na canela e aperto. Não teve mais nada além disso, tá? A luta começou, eu chamei na guarda, ele pesou pra frente, eu encaixei o triângulo e finalizei ele aqui, né? Tipo, finalizei ele, eu finalizo pra fora. A luta não teve mais nada, vocês só perderam o encaixe do triângulo e eu... Infelizmente não foi gravada essa luta. Aqui é a semifinal da categoria. É o mesmo cara da primeira luta do absoluto. Pode ver que essa luta é bem maior, né? A outra eu ganhei 1 minuto, essa daqui já tem 3. Também tem um fator importante que é o fator preocupação, né? Como o cara já tinha lutado comigo, eu já tinha vencido ele, e aí ele já tava meio preocupado de lutar, né? Então ele já tava mais na defensiva, tá vendo? Ó, oitava defensiva. E aí entra a disputa de pegada, ó. Pega no kimono primeiro, sempre pega no kimono primeiro, ó. Tá vendo? Ele tá com a mão pra cima e eu tô com a mão pra baixo. Só que ele nunca pega antes de mim, ó. Eu peguei antes e ele estourou. Eu peguei antes e aí ele pegou depois. Aí ele foi ousado, tentou fazer uma quedinha aqui, mas foi boa. E aí, ó, o que eu falo do pé junto? Tá vendo? O pé junto é ótimo pra você defender rapa, defender posição que tá vindo de longe. Mas ele é péssimo pra defender puxado. Então, ó, você dá um rapa e o cara faz o quê? Afasta a perna.
E aí, olha essa postura que ele tá. Aí é só puxar pro chão. Ele cai sozinho. Aqui. É essa posição, se eu girasse pras costas, seria queda, né? Mas como eu ainda não girei. Ó a posição que eu falei lá, ó. Que eu prefiro fazer. Mão do contrapoio, debaixo do sovaco ou lá na faixa. E manter o joelho dobrado pra poder manter o pé vivo. E aí quando ele vem pegar, eu estico. Quando ele vem pegar, eu estico. Esse cara aqui, ele não tá fazendo a postura certa. Porque ele tá com o pé morto no chão, tá vendo? Pé morto. E aí um pé direito só vivo lá, ó. E ele tá vindo pra frente, ele tinha que tá vindo pra trás. Tá ligado? Lá tentando pegar, e é só você ficar tentando tirar a mão dali. Tirou, baianinha, tá, não sei o que. E aí, aceita a posição, mas não fica parado. Olha lá. Aí eu vou aproveitar que ele tá com a pegada toda esquisita e eu tô com a pegada dominante. Estourei a pegada entre o Sumigaeshi, caiu em cima e 2 pontos. Aqui eu tô com a mão por trás da cabeça e por debaixo do braço. Se eu deitar, caracteriza cervical. Mas se eu manter ele sentado, não caracteriza nada. Então, tem que tomar um pouco de cuidado pra esgrimar antes e aí depois soltar ele depois. E aí que eu falo, ó, pressão no rosto, todo o peso no rosto e pode soltar a perna tranquilo. Deixa lá o peso todo na cara. E aí aqui, ó, repara que a mãozinha dele tá bem aqui, ó, tá vendo a mãozinha dele aqui, ó, no meu peito? Ele vai tomar uma mão de vaca. Ó, essa perna que tá me incomodando, ó, eu tô achando que ele ia me virar, só que aí eu ajoelho, ó, e aí alivia a perna. Aqui eu não tinha muita. É tipo tentativa e erro, né? Eu vi que tava esparramado, tava incomodando. Aí eu fiquei meio preocupado, ajoelhei no chão, e aí melhorou, e aí ele tomou uma mão de vaca. E agora a final da categoria. Foi com o mesmo cara também lá do Absoluto, né? A final da categoria foi com o mesmo cara do Absoluto. E aí, diferente da primeira luta, quem chamou na guarda fui eu. E a gente vai ficar na guarda uma boa cota. Beleza. Ah, ele tenta fazer aquela passagemzinha, mas repara como o pé dele tá morto. Não tem nenhum problema aqui pra mim, né? Nesse caso. O pé dele tá morto, ele não vai conseguir passar a minha guarda, né? E aí sempre mantém o domínio das mãos, né? Mantém o controle das mãos pra não tomar posição. Ah, eu tento fazer o mesmo estrangulamento, só que esse cara aqui não é besta, né? E aí ele estoura as pegadas. Então, tipo, a gente vai ficar nessa enrolação aqui até uma parte da luta lá, ó. Ó, aí, esse aqui é um ponto importante que aconteceu na luta e acontece às vezes, né? O cara ele tá defendendo, né? Ele tá meio que enrolando na luta, né? E aí ele começa a botar a cabeça lá no meu queixo pra me incomodar, ó. Se tá incomodando, incomoda ele de volta. Quando eu empurro com a mão, ele meio que volta, tá vendo? Ele volta. E aí eu boto a bolinha do cotovelo no rosto dele lá, ó. Tá vendo a bolinha do cotovelo? Aí você dá uma roçadinha na cara dele aqui, ó. E aí ele desiste de fazer. Tá vendo? Ele que tá botando o queijo aqui, ó. Ele que tá botando. Não sou eu que tô indo lá, cotovelar a cara dele. Mas, quando ele tá incomodando você demais, incomoda ele de volta. Bota a mãozinha lá e rala o cotovelo na cara dele também. Pra ele não ficar confortável. Porque isso aqui frustra você. Ela vai deixando esse tipo de posição, vai te frustrando
E você vai ficando nervoso, você vai tomando posição, você vai fazendo coisa errada. Então você vai meio que sempre atuando no nervosismo, e aí é a hora que você erra. Então, tá vendo? Ele tá tentando vir pra cima, e aí você não deixa. Bota o cotovelo na cara dele lá, e não deixa ele ficar te amassando, tá? Olha lá, ó. Dá uma raladinha na cara dele, e aí volta. Dá uma raladinha na cara dele e volta. Tá vendo que agora ele desistiu, ele nem bota mais a cabeça na minha cara lá, tá vendo? Só que ele tá tentando, ainda ele tá tentando me frustrar. Como que se frustra o cara aqui? Frustra o cara, porque aqui o óbvio é o quê? Você abraçar esse braço, sair o quadril e fazer um violino, né? Fazer um armlock meio lateral aqui. Só que eu não ia conseguir fazer. E ele provavelmente estava esperando esse armlock para poder abrir minha guarda. Só que eu não ia dar esse gostinho para ele. E aí tá vendo que ele tá passando para esse lado, e eu inverto meu pé lá, ó. Eu inverto meu pé. Eu só tiro meu pé daqui e volto pro outro lado quando meu pé dá uma cansada. Aí eu inverto. Aí ele não tá passando, aí não tem problema. Quando ele começa a querer passar para esse lado de novo, eu vou lá e eu inverto de novo o pé, ó. Aí senti que tô dando pressão, aí eu inverto o pé. Porque aqui vai ser muito mais difícil ele estourar do que se estiver ao contrário. Eu já expliquei isso, né? Se eu tiver aqui, quando ele empurra essa perna, não tem nada que segure. Quando eu tô aqui, quando ele empurra a perna, o outro pé segura essa guarda magnificamente, né? Então, manter o domínio do pé sempre do lado certo, né? Pro cara, o pé que tá por cima é o pé que o cara tá empurrando. E aí o cara nunca abre sua guarda de joelho. Xizão na frente, atrapalhando o nosso rolê. Mas não aconteceu muita coisa aqui. Aí deu punição pra nós dois. E aí o cara... Isso que é legal, ó. Punição, você pode tomar 4 até ser desclassificado. E aí o cara tomou uma punição e eu tomei junto com ele. Ou seja, a luta tá igual, não aconteceu nada. Só que ele fica emocionado. E aí ele quer mudar a estratégia, ele quer me frustrar de outro jeito. E aí ele vem me frustrar no amassapão. Tá vendo? Só que amassapão na faixa preta não funciona. É só ir quebrando o quadril, subir na guarda. Olha lá, ele vai meter o amassapão. Aí é só trocar a pegada. Eu ia fazer um armlock, mas na hora o omoplata apareceu. Ah, quis pegar, não deu certo. Caí por cima da guarda. E a luta acaba aí. Vou ficar aqui até acabar. Mesma estratégia dele, só que invertida, né? Acabou a luta. Ah, aqui ele faz uma mão de vaca, ó. É importante estar atento, né? Isso assusta, mas não pega, né? Mas é importante estar atento, né? Olha lá, quer ver? Ele vai fazer a mão de vaca e vai ganhar uma vantagem. Olha lá, a mãozinha, aí ele pega na minha mão e faz a mão de vaca. Deu pra ver? Olha lá, tá vendo? De novo, ó. Pega na minha mão e toma. É importante estar atento. Pegada sempre dura. Aí eu tiro a pegada tranquilamente. Não tem muito problema não. Quando a pegada tá dura, isso não tem nenhum problema, né? Mas ele ganha uma vantagem. E aí... De maneira nenhuma ele pode me raspar, né? Porque tá 2-0, né? Uma punição pra cada, mas ele tá com uma vantagem. E aí acabou a luta. Aqui eu já tava morto, mas no fim das contas deu tudo certo. Queridos, é isso. De novo, obrigado a quem falou comigo lá no dia da competição. Obrigado a quem acompanha os vídeos no canal. E, mais importante, continue mandando vídeo, continue participando aqui, continue treinando jiu-jitsu. É sempre bom, sempre legal. Quem quiser vir treinar, fazer um treino, uma visita na academia, tá convidado. Fiquem à vontade para vir. Como a gente se encontrou no meio do caminho ali na competição, perto, né? Quando a gente se encontra na competição, quer dizer que a gente tá mais ou menos perto um do outro. Então quem quiser fazer uma viagenzinha aí e vir, pode mandar uma mensagem lá e comparecer que não tem nenhum problema. Só manda mensagem para confirmar o horário e para confirmar se vai ter treino, né? Mas para pedir, não precisa pedir não, só vir, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom lutar essa competição. Eu vou lutar mais uma em fevereiro, mas ainda não decidi qual. Provavelmente a Copa ABC lá, Circuito ABC. E aí, quem tiver lá no Circuito ABC, vai me encontrar de novo. E depois, em março, vai ser... Eu vou lutar o World Series Cup, que é uma competição que também está no site do Sou Competidor. Quem me indicou aqui foi um inscrito do canal. E, por fim, em abril,
pra fechar esse primeiro trimestre aí. Acho que é trimestre? Não, quadrimestre, sei lá. Esses primeiros 4 meses do ano. Eu vou lutar a primeira etapa do circuito, que vai ser em abril. O brasileiro, eu não sei se eu vou lutar, mas talvez eu lute. Talvez eu lute se eu estiver treinando bem até lá. Eu quero lutar sim brasileiro e aproveitar também para conhecer mais gente, porque no brasileiro o pessoal acaba vindo de mais regiões do Brasil. E aí quem veio de fora e quiser vir dar um treino na academia aqui, pode vir também. Beleza? Então tamo junto, a gente se vê nas próximas competições. Me mandem a luta de vocês e os